muitos assuntos para a gente tratar agora com o nosso comentarista de economia da CNN, Sérgio Vale, já aparece na tela aqui comigo. Sérgio, muito boa tarde. O ministro da Fazenda falou de bastante coisa, mas vou começar pelo começo com essa nova agência, uma agência menos conhecida do que as três prioritárias, né? Moody's, Fitch e Standard & Poor's, mas queria te ouvir sobre mais uma agência de risco melhorando a nota de crédito do Brasil. Sérgio. Tudo bem, Yuri? Olha, muito provavelmente o que a gente vai ver acontecer ao longo aí dos próximos anos, a gente vê essa perspectiva de nota que a gente viu acontecer agora, na maior parte todas elas estão em torno de BB, um pouco mais, um pouco menos, mas o cenário é muito provável de a gente continuar vendo positivamente a avaliação das agências em relação ao país ao longo dos próximos anos. Agora, a questão adicional que surge e que vai ficar, e especialmente o governo vai ficar demandando muito ao longo desses próximos anos é sair dessa nota BB que não é investment grade para virar BBB, que na maior parte dessas agências é o grau de investment grade, né? Aí eu acho que o caminho é mais distante, é mais longo e mais tortuoso. A gente tem que passar por um cenário fiscal muito mais virtuoso, de ajuste mais consolidado, que não é o que a gente está vivendo hoje, e muito provavelmente neste governo a gente não vai ver isso acontecer. Se a gente pensar quando a gente virou investment grade lá atrás em 2008, teve que passar por um ciclo muito longo de vários anos de ajuste, especialmente na questão fiscal. Quando a gente conseguiu em 2008, a questão fiscal já tinha sido muito bem resolvida, encaminhada de certa forma. Agora não, agora a gente ainda está no processo de começar a encaminhar. Então eu diria que é positivo, é importante, mas ainda tem um longo caminho para aquilo que a gente quer no final, que é virar investment grade. Ô Sérgio, o ministro falou muito sobre toda essa expectativa em torno da reunião do Copom na semana que vem, né? Ele até fez a evolução das perguntas, né? Se os juros vai cair, quando os juros vai cair e agora quanto os juros vai cair, e fez uma conta importante ali, me chamou a atenção, né? 10 reuniões do Copom de 0,5 ponto percentual de queda para se chegar ao patamar do juro neutro, no cálculo dele, 5 pontos percentuais acima do juro neutro na avaliação do Ministério da Fazenda. Tudo isso para dizer, essa conta faz sentido ao seu ver, e isso joga uma pressão ainda maior para a próxima reunião do Copom na semana que vem. Acho que você já mencionou aqui no ar com a gente, aqui nos seus comentários no 360, que há condições para que tenha uma queda de 0,5 ponto percentual. Essa continua sendo a tendência mais adequada, ou você não ficaria surpreso se viesse uma redução de 0,25? Não, eu acho que a tendência, na verdade, está mais em torno ainda de 0,25 por conta do que a gente tem visto do Banco Central sinalizar ao longo dos últimos meses, na verdade, desde o ano passado, essa cautela em relação ao processo inflacionário, né? E como o próprio BC tem se comportado. Então, acho que o 0,25, dado esse cenário de que a inflação ainda está convergindo para 3 para o ano que vem, tem riscos pela frente que a gente vai precisar acompanhar, como o El Niño, por exemplo. Então, assim, acho que começa com 0,25. Agora, é importante, Yuri, isso aí que o ministro falou, e ele está correto. A discussão no início do ano é falar se a taxa de juros ia cair, quando ia começar a cair. Agora, eu acho que seria muito interessante deixar o Banco Central trabalhar. Vai começar a cair a taxa de juros agora? Seria muito interessante o governo executivo não começar a pressionar, caiu 0,25, deveria ter caído 0,5 ponto, e ficar aquela briga infindável nas redes sociais de que caiu menos do que deveria. Aí cai 0,5, vão pedir 0,75. Seria interessante a gente não ver essa discussão. Deixa o Banco Central trabalhar agora, que ele vai conseguir entregar o que a gente precisa lá na frente de uma forma técnica correta e sem essa política por trás. Você parafraseou uma fala que os aliados do presidente Lula diziam, né? Deixa o homem trabalhar, agora se volta para outro campo. Mas eu acho que também, para usar um jargão do mercado, já está precificado que a crítica vai vir, seja lá qual for a decisão do Banco Central. Sérgio, para a gente arrematar, porque o ministro falou de muitas coisas, mas falou de, acho que, 2 pontos para tentar arredondar aqui. Já jogando para toda essa expectativa de apresentação do orçamento em 31 de agosto, ontem, quando eu conversei com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, ela também falou muito da importância desse trabalho.
tem ali já um cálculo do Ministério do Planejamento que tem um acréscimo do volume de despesas de 128 bilhões em relação ao que era no ano passado, mas muito disso já comprometido, dependendo do texto final da regra fiscal, e Planejamento e Fazenda já fazendo a sua restrição, que foi mencionada por um dos nossos colegas. A Fazenda já vai perder 2 bilhões e 600 milhões no orçamento do ano que vem. Tudo isso para te perguntar, o quanto a elaboração deste orçamento, o primeiro orçamento elaborado pelo governo Lula para um mandato do governo Lula, e todas essas medidas que o ministro também mencionou que são importantes na microeconomia, marco de garantias, questão dos seguros, e essa proposta de taxação dos super ricos, como a Fazenda tem chamado, que é fundamental para a projeção que vai estar no orçamento. Como é que você analisa esse pacote todo e as chances de sucesso do governo e sinalizações para as contas fiscais nessa direção de busca, se não nesse atual mandato, mas de uma situação fiscal mais consolidada? Olha, Yuri, eu acho que de tudo que o ministro falou, tem 2 pontos aqui que a gente precisa levantar, um macro, um micro. O macro é justamente em relação ao arcabouço fiscal. Eu acho que a dúvida de todo mundo no mercado, do próprio governo, é como entregar um superávit primário de 0% no ano que vem. Isso vai ser muito difícil. Nas minhas contas, esse segundo semestre agora de 2023 e mais o ano inteiro de 2024, o acumulado desse 1 ano e meio, provavelmente vai ser 170 bilhões de reais de déficit. Dado que o gasto não vai mexer muito, provavelmente, a gente está falando aí de um aumento de arrecadação que vai ser necessário nesse período muito grande, que não tem muito por onde o governo conseguir, não é por CAF, não é por aposta digital, enfim, o cenário para conseguir arrecadação para entregar o zero é que vai ser um drama e um dilema. Eu tenho a impressão que no ano que vem o governo vai ter que rediscutir essa métrica, essa meta de 0%, vai ter que baixar ela para conseguir não entrar numa pendenga política de que chegar no segundo semestre vai falar, não vou conseguir entregar o 0%, a gente vai ter que entregar um número menor. Então, infelizmente, eu acho que essa vai ser a questão. Mas de tudo que o ministro falou, Yuri, eu acho que o foco de atenção, quando ele vai para a parte micro, é essa questão do mercado de crédito, mas especialmente a questão quando ele fala das garantias. Quer dizer, baixar o spread bancário é extremamente saudável, importante, a gente precisa perseguir isso nos próximos anos. E de um jeito correto, que me dá a impressão de que o ministro está caminhando para isso, que é fazer com que a gente tenha garantias melhores para, na situação do crédito, você conseguir retomar esse crédito quando você entra em inadimplência, e é isso, quando a gente vê a comparação internacional, que faz com que a taxa de juros para o consumidor, aquela taxa que esse consumidor paga lá no final, seja mais baixa. Então, assim, eu acho que o governo e o Haddad estão sinalizando o caminho correto do que fazer. Aí que são elas, né? Como fazer a reforma adequada para isso acontecer. Esse é o caminho que a gente vai ter que passar aí pela frente. Mas, pelo menos, eu tenho a impressão de que ele escolheu as batalhas corretas, digamos assim, para lutar. E essa talvez seja das mais importantes que a gente vai ter que fazer ao longo desse semestre, na verdade, ao longo dos próximos anos. E é o que o ministro da Fazenda já está se preparando para o segundo semestre, porque de fato vai ser um semestre de batalhas bem intensas. E a gente vai contar certamente com os comentários de Sérgio Vale. Muito obrigado, meu caro, um bom fim de semana para você. Obrigado mais uma vez por trazer as suas avaliações e tua análise bastante pertinentes aqui sobre o cenário econômico do Brasil. Obrigado, Yuri, para você também. Até semana que vem.